Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de uma forma muito gostosa, com as nossas doces lembranças, né? Então vocês aí com seus 9, 10, 11 aninhos aí ainda de vida, com certeza já tem alguma história para contar, alguma arte para compartilhar com a professora que vocês fizeram. Então, algo muito interessante. Nosso tema de hoje vai ser o relato pessoal, que é um gênero textual onde nós escrevemos ou contamos algo que aconteceu com a gente, uma situação, um fato que a gente vivenciou com os primos, com os amigos, com os pais. Então, uma história assim que marcou vocês. Então, hoje a professora vai compartilhar com vocês um texto do Dr. Drauzio Varella. Acredito que todos vocês conhecem, é um médico muito bem conceituado, ele participou de vários e vários programas no Fantástico, na Rede Globo, ele faz comerciais e hoje nós temos um texto dele, onde ele conta uma história de quando ele era criança, que já dá sequência, né, para a gente entender o porquê ele veio a ser médico depois, que ele já tinha esse interesse desde criança. Mas é uma história de algumas peraltices que ele fez. Então, hoje nós vamos trabalhar com isso. Depois de compartilharmos esse texto, vocês vão ler o texto, vocês vão interpretar. Vai ser a vez de vocês contarem para a professora alguma situação muito legal que vocês vivenciaram, algo muito interessante, né? Embora ainda nesse pouco tempo aí, mas tenho certeza que já tem muita história para contar. Uma que eu vou compartilhar uma das minhas histórias de quando eu era criança, que eu gosto muito de lembrar. Quando eu era criança, há não muito tempo atrás, a professora estudava na escola Antônio José de Carvalho. Quem de vocês conhece? Fica ao lado do Colégio Timbu, lá no Jardim Secom. Então, a professora estudou lá quando eu era criança. E lá pertinho tem uma rua sem saída. E, na época, eu já estava na 4ª série, que é o 5º ano que vocês estão hoje, né? Então, a professora passou todo o tempo da escola ali ouvindo falar que tinha a casa da bruxa, que tinha a casa da bruxa. E todo mundo falava na casa da bruxa. E daí todo mundo que chegava na 4ª série, que se achava os grandão da escola, o que acontecia? Eles arrumavam um jeitinho e davam um pulinho lá. Até que chegou um dia que a professora estava na 4ª série. Então, naquela época, assim, quando a gente chegava na 4ª série, o nosso sonho era ter aula lá no Detran, que vocês ainda não tiveram, né, meus filhos? Mas se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir. Então, era ter a nossa aula lá no Detran e conhecer a casa da bruxa. Até que chegou um dia, que era época de festa junina, que naquela época a maldade não estava tão espalhada por aí, então a gente podia sair pedindo prenda nas casas, às vezes as professoras até liberavam a gente um pouquinho mais cedo, a gente ia pedir prenda para fazer a festa da escola. E numa dessas oportunidades, o que foi que a gente fez? Nós fomos, eu, minhas irmãs e o pessoal da sala, nós fomos lá na casa da bruxa. Era aquela ruazinha sem fim, sem saída que tem ali perto da escola. Então a gente foi lá correndo de medo e com medo, mas ninguém parava. Quando a gente chegou lá, a gente parou na frente daquela casa, olhou tudo fechado. E sabe o que a gente fez? Ficamos 5 segundos lá e voltamos correndo, sem saber se tinha bruxa, se não tinha. Eu só sei que foi a aventura mais congelante da minha infância, muito legal. Até hoje, a professora ainda pensa em voltar lá, ver se a casa da bruxa tá lá ainda. Então, agora eu quero ver qual é a história que vocês vão compartilhar comigo, ok? Então, hoje eu vou ler para vocês o texto, tá? Do Dr. Drauzio Varella, de quando ele era criança. O título do texto é... A professora vai ter que mudar aqui um pouquinho, senão a professora não consegue ler. O título do texto é A Casa da Vó Aurélia. Meu pai, a Maria Helena e eu fomos morar com a vó Aurélia e o tio Amador, na casa dela ao lado. Meu tio Amador gostava muito de estudar e deixava brincar com a caixa vazia de amostra grátis de remédio ao lado da escrivaninha. No quarto, ele tinha um esqueleto humano, com caveira e tudo, pendurada num suporte e coberto com um lençol. O esqueleto era meu amigo íntimo. Nós conversávamos e eu apertava a mão dele,
Levantava os ombros para ver como o movimento de um osso afetava a posição dos outros e ficava intrigado sobre como teria sido a vida dele. Eu podia mexer no esqueleto, mas o tio insistia em que eu tivesse cuidado e respeito. De modo geral, eu tinha, mas às vezes, quando o tio saía, eu escurecia o quarto e convidava um ou dois moleques da rua para descobrir o tesouro lá em casa. Entrava com eles pé ante pé, com as tábuas do corredor rangendo, e ia até o quarto, envolvido na penumbra. Quando se acercavam em volta do suposto tesouro coberto, num movimento rápido eu puxava o lençol e gritava com a voz mais grossa que conseguia: "É a morte!" O esqueleto chacoalhava no suporte e a molecada em pânico corria feito barata tonta pelo corredor. Apavorados, alguns se perdiam pela casa e iam parar na cozinha, onde estava a minha avó. Ela gritava comigo e fazia com que eles se assustassem mais ainda. Depois, as mães vinham reclamar que os filhos não conseguiam dormir à noite, de medo. Então, essa história do Drauzio Varela, do livro Nas Ruas do Brás, né, da editora Companhia das Letras. Ele publicou esse texto no ano 2000. Então, é um relato pessoal, como vocês viram. Eu contei o meu relato para vocês, de uma aventura que eu vivenciei quando eu era criança, e hoje vocês também, ainda crianças, vão compartilhar comigo a história de vocês, né? O que é que vocês fizeram já que ficou na história, que ficou gravado para vocês? Então, nós vamos compartilhar essa atividade muito legal hoje. Então, na sequência aqui do nosso plano de aula, nós vamos ver que esse texto, geralmente, ele pode ser narrado na primeira ou na terceira pessoa. Por exemplo, como eu estou contando o que aconteceu comigo, quando eu contei que nós fomos, ou eu fui. Então, né, o que os meus amigos fizeram, eles. Então, se é um relato de algo que aconteceu, nós precisamos lembrar que os verbos precisam estar sempre no tempo passado, né, pessoal? Algo que já aconteceu. Ok? Então, nós temos algumas regrinhas aí para falar o que é um relato pessoal. Eu preciso contar quem estava comigo, aonde foi, né? Então, sempre tendo esse cuidado com as pessoas, se tinham mais pessoas, então os verbos no passado, as palavras corretamente no plural, se eram mais de uma pessoa. Nada de escrever nós não estava nada, nós estávamos, nós não foi, nós fomos. Então, vocês viram só? Sempre, né, o verbo e o pronome precisa estar ali. Se é a plural, precisa estar tudo acompanhando para ficar um texto bem legal, ok? Tendo as dúvidas, vocês voltam aqui nas perguntas e vamos para a nossa produção escrita. Então, vocês vão contar para mim o que vocês fizeram. Vocês não podem esquecer de empregar certinho os pronomes, né? Eu, nós, eles, né? Os verbos, ok? E também inserir nessa narrativa de vocês, que vai ser um texto narrativo, o lugar onde vocês estavam, o narrador, se é você que está contando, então você tem que apresentar, também tem que aparecer que é um narrador que está falando, mesmo que se você for colocar a fala de alguém, tem então que ficar bem destacado quem é o narrador, aonde aconteceu, as pessoas que estavam perto, há quanto tempo foi, se foi há muito tempo, se foi há pouco tempo, se foi esses dias. Então, tudo isso faz parte de uma narrativa, né? A questão do tempo, do modo, do lugar, tudo que nós já estamos trabalhando, mas nós precisamos aperfeiçoar muito para quê? Para que o nosso texto fique bem claro, para que o leitor entenda tudo que está escrito ali, porque quando eu escrevo algo, né, a menos que seja um diário secreto lá que só eu sei, mas quando eu escrevo um texto é para quê? Para alguém ler. Então o leitor precisa entender o que ele está lendo, ele precisa entender se faz muito tempo, se faz pouco tempo que aconteceu, mais ou menos o lugar, quando, quem estava lá, se tinham mais pessoas ou não. Então eu tenho certeza que pegando essas dicas vocês vão fazer um texto
perfeito. E eu já estou curiosa, até porque a professora está amando os poemas que vocês estão mandando da aula da semana passada. Estou achando show de bola. Como a professora falou, assim que todos mandarem, a professora vai organizar, vai montar um portfólio. Quando vocês voltarem, nós vamos ter o livro de poemas da nossa turma. Olha só que legal, vai ficar show de bola. E na nossa aula de matemática, nós vamos rever as questões sobre medidas de tempo. O que são as medidas, as unidades de medidas do tempo? São os instrumentos que nós usamos para contar a passagem do tempo. Então, lembrando que para contar os dias, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios, nós usamos o quê? O calendário. E para contar a passagem das horas, nós utilizamos o quê? O relógio, né? Então existem vários tipos de relógio que a gente utiliza. Então é aí que nós vamos ver, né? Que nós vamos entrar nessa questão aí, ok? Vamos ver então o que mais nós temos ali para contar, além do relógio. Vocês vão contar para a professora quais são os meses do ano. Vamos ver quem lembra aí, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, em um ano nós temos esses 12 meses. E em uma semana nós temos 7 dias. Quais são os dias da semana? Que vocês também vão responder para mim. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, lembrando que os dias da semana são 7. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, né? Embora a segunda-feira nós começamos as nossas atividades, mas o primeiro dia da semana é o domingo, onde é o dia para nós descansarmos, para iniciarmos daí as nossas atividades da semana. E temos o último dia da semana, que é o sábado, para nós iniciarmos o nosso descanso e fazermos todas as atividades que a gente gosta. Ou, né, antes pelo menos era o dia de passear, de ir ao shopping, de ir ao mercado, de ir ao salão, fazer um monte de coisa. Agora, nesse tempo aí de isolamento social, nós limitamos um pouquinho as nossas atividades. Vamos dizer aí que o sábado é o dia de limpar a casa, tomar um solzinho no quintal, mas principalmente é o dia de curtir a família, né? Concluir as atividades atrasadas da semana. Então, olha aí, ó, nada é perdido. E também a professora compartilhou aqui com vocês, porque nos relógios, quando nós vamos contar as horas, nós temos vários tipos de relógios. Temos os relógios digitais e temos os digitais que aparece o número e os relógios de ponteiro, né? E o que acontece? Nos relógios de ponteiro aparecem os números romanos. Então, é uma forma também que, além de contar os séculos e os milênios, na nossa história, nós usamos os números romanos, né? No relógio, nós também usamos. Então, a professora também compartilhou aqui a tabelinha dos números romanos para que vocês estejam sempre antenados, ok? Então, nós vamos fazer daí a leitura das horas. A professora marcou algumas horas aqui para vocês marcarem no relógio. Lembrem que em algumas aulas atrás, a professora pediu para vocês confeccionarem um relógio, certo? Então, quem confeccionou o seu relógio agora vai conseguir fazer essas atividades sem dificuldade alguma. Quem ainda não conseguiu, a professora vai pedir o quê? Para que vocês façam agora, ok? Para que neste momento vocês façam o relógio. Quem ainda não fez, mas eu espero que todo mundo tenha feito, com exceção dos nossos alunos novos aí. Então, né, os alunos novos que ainda não fizeram podem fazer o relógio, confeccionar um relógio com os ponteiros, para quê? Para que facilite para a hora que vocês estiverem fazendo as atividades, ok? Então, nós temos algumas atividades no livro de matemática também, tá bom, pessoal? Livro de matemática lá na página... Livro de matemática na página 24 e 25, onde nós também vamos ver sobre medidas de... algumas relações sobre as medidas de tempo, ok? Vamos lá, 24 e 25, algumas atividades para a gente retomar e reforçar essa questão, né? Olha lá, nós vamos fazer rever aqui, né? Quanto tempo tem um bimestre, quanto tempo tem um trimestre, um semestre, um mês, um ano, uma hora... Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, então vocês viram só? E
Nós vamos daí na apostila também, tá? A professora já marcou ali na capa da apostila em PDF, que na nossa apostila, na página 30 e 31, também de matemática, teremos algumas atividades referentes para a gente dar uma retomada aí na questão das medidas de tempo, né? As medidas de tempo, explorando também aqui a leitura de gráficos e tabelas. Então, lembrando que gráficos e tabelas nós lemos em todas as situações. Para organizar os meses, né? Para falar sobre temperatura, a temperatura, o clima. Então, olha aí, vocês viram a importância de nós entendermos o que é um gráfico, entendermos os dados presentes numa tabela. Então, essas são as nossas atividades de hoje. E em língua portuguesa, daí a professora também vai compartilhar mais 2 atividades. Então, olha só, não dá para ficar parado, tá? Na página 32 e 33 da nossa apostila, nós temos 2 textos também ali que é uma retomada sobre o texto de humor, que vocês vão ler aqui uma história em quadrinhos bem legal e vão seguir aqui, né, para interpretar e depois para produzir aí uma pequena história, tirinha de amor, de humor, uma pequena, como se fosse uma anedota ou uma piada, lembrando das palavras, que tem que ser respeito, mas um texto engraçado, que tenha humor, tá? E aqui nós vamos interpretar esse texto também muito interessante, na página 33, tá? Aprendendo com os erros. E para finalizar, vamos representar vocês vão fazer um desenho muito legal representando o texto aqui. E mais uma produçãozinha aí para vocês. 5º ano, ó, a professora espera que essas produções estejam aí, ó, a todo vapor, ok? Então, um abraço para vocês até a última aula. A professora já deixou tudo marcadinho ali o que é para fazer, para que não tenham dúvidas. Hoje, né, com exceção do nosso relato pessoal aí, que é uma forma nova da gente relatar os dados, os fatos que aconteceram com a gente, os textos de língua portuguesa e as medidas de tempo, então, já são atividades que a gente já está vendo ao longo do nosso processo aí. Então, acredito que todo mundo vai tirar de letra. Um abraço para vocês e até a última aula.